Olá, meus amores, tudo bom? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre aquele período de transição literária que nós ainda denominamos como pré-modernismo. E quem eu trouxe hoje para apresentar a vocês como representantes, porque é mais de um, dessa fase ou desse período de transição literária. Hoje, a apostila, no capítulo 12, ela traz em destaque dois nomes muito importantes para a literatura, especialmente tratando-se do texto em prosa. Quais são esses representantes tão importantes? Monteiro Lobato e Lima Barreto. Não há no Brasil quem nunca tenha ouvido falar em algum momento da sua vida sobre Monteiro Lobato. Por quê? Porque Monteiro Lobato, paulista lá de Taubaté, nascido em... E perdi a data de nascimento dele. Cadê? Nascido em 1882, era uma pessoa extremamente influente na literatura e no contexto histórico do momento, do recorte temporal. E por que ele era influente? Porque Monteiro Lobato ele se associava com grandes nomes, com grandes representantes políticos, com grandes escritores. Ele conseguia destaque porque ele também escrevia muito bem. Então suas obras propagavam facilmente. Ele chegou a escrever para diversos jornais importantes, como Folha de São Paulo, e por aí vai. E nessa veia artística e nessa veia tão influente de Monteiro Lobato, ele foi se destacando e ele foi ali conquistando o seu espaço na literatura. Quais são as características de Monteiro Lobato que nós poderíamos destacar hoje? Bom, primeiro que Monteiro Lobato, ele nessa primeira fase dele, ou nesse momento de transição literária, toda a literatura dele, toda a produção artística de Monteiro é voltada para o público adulto. Ele ainda não vai falar da literatura infantil, que é hoje, né, contemporaneamente, a mais popular, a mais conhecida. Ele foca inicialmente em uma literatura adulta, uma literatura que tem como objetivo também aquela questão de crítica, de denúncia social, que era uma das veias artísticas definidas pela bandeira do pré-modernismo. O que Monteiro Lobato tem que o diferenciou dos demais autores daquela época? É que, embora se dissesse pré-modernista, ele era bastante contraditório, porque ele era pré-modernista nos aspectos políticos. Então, nos ideários políticos que ele cultivava, ele era pré-moderno, ou seja, ele era além do tempo, ele era inovador. Mas no seu modelo de escrita, na sua formatação textual, nas suas características literárias, ele ainda era muito influenciado pelos períodos anteriores a essa fase de transição do pré-modernismo. Então, Monteiro Lobato, por exemplo, ele levantou questões, ou ele viveu em pé de guerra por causa da gramática. Uma das propostas do pré-modernismo é essa desconstrução gramatical, o português arcaico ser deixado de lado, para que o português coloquial, a linguagem do dia a dia, pudesse vir a ganhar espaço na literatura, a se tornar uma linguagem aceita na literatura. E Monteiro Lobato ele é completamente contrário a isso. Então a escrita dele é uma escrita muito minuciosa, muito detalhada, muito arcaica. Ele era muito fiel àquilo que a gente vai chamar de gramática velha. Gramática velha por causa da influência, uma gramática muito próxima ainda da gramática do romantismo, inclusive, com aquele vocabulário bem, sabe? E Monteiro Lobato, ele também era um forte crítico dos demais artistas. Ele era 8 ou 80, ou ele gostava ou ele não gostava. E quando ele não gostava, ele sabia influenciar negativamente, ele sabia atacar a carreira da pessoa com quem ele não simpatizava. Bom, Monteiro Lobato, ele era nacionalista, ele falava de questões políticas em suas obras. Um dos seus principais livros nessa época, nesse início, uma das suas principais escritas, ele fala
da Urupês, né, que é um livro em que deixa bem claro assim como era o índio na visão de Monteiro Lobato, uma visão um pouco pré-moderna, uma visão diferente das outras. E ele mobiliza um país inteiro nesse período de transição literária, quando ele escreve um artigo, ele escreve para o jornal, e o tema do artigo dele é paranoia ou mistificação. E nesse artigo, ele vai atacar fortemente, veemente, a artista expressionista Anita Malfatti. Os ataques de Monteiro Lobato são tão intensos, são tão puxados, que Anita chega a considerar a possibilidade de desistir da sua arte. Eu não me lembro com exatidão onde foi que eu li isso, mas eu posso procurar e depois falar com vocês. Mas o ano passado, preparando uma aula semelhante a essa para dar para a turma anterior, eu li um artigo em que Monteiro Lobato, ele tinha um grifo, que era uma fala dele, que ele dizia assim: existem dois tipos de artistas, os que realmente são e os que acham que são, como Anita Malfatti. Ele não acredita nem um pouco na proposta ou na veia artística da Anita. E ele a critica tanto que a carreira dela, ela já tinha problemas de autoestima. Nós ainda falaremos sobre a Anita, nós retomaremos a esse fato, esse ataque, porque esse ataque aconteceu na Semana da Arte Moderna e nós iremos falar ainda dessa data, desse acontecimento. E aí, Monteiro Lobato, ele escreve esse artigo e publica no jornal de circulação, assim, gigantesca. E ele não mede, ele não tem papas na língua, por ser influente e tal. Tudo que ele fala vira autoridade. Tanto que a gente vai perceber que os nossos literários lá dessa fase, quando foram montar o acontecimento, o evento da Semana da Arte Moderna, eles passaram um trabalhinho ali com Monteiro Lobato e suas influências, viu? Porque ele não foi tão apoiador assim na primeira instância, não. Mas falaremos disso. Características predominantes do Monteiro Lobato, nós temos o foco narrativo, geralmente em primeira e terceira pessoa, são duas vozes verbais, ou são os dois focos narrativos que ele mais utiliza. Nós temos ali, sendo que a primeira pessoa ela é mais predominante. A gente também tem aquilo que a gente vai chamar de inovação. Monteiro Lobato, ele escreve um conto e dentro desse conto ele cria um outro conto. Então essa composição ela é completamente inovadora, por isso ele é caracterizado assim, né, como um pré-modernista. Tem também a limpidez no traçado do retrato psicológico do personagem. Quando o Monteiro Lobato ele vai traçar o perfil psicológico, o retrato psicológico dos seus personagens, ele faz isso identificando o ser humano como sendo uma criatura animalesca, sabe? É como se o ser humano fosse um animal que agisse por instinto, por assim dizer. E ele defende essa ideia e ele faz a caracterização psicológica dos seus personagens por meio dessa veia, né? E olha que interessante, ele usa cenas impressionistas para fazer a composição das suas obras, mas tem certos momentos que ele critica os impressionistas, mas ele usa a técnica. Por isso que a gente fala que Monteiro Lobato ele é contraditório, porque na mesma hora que ele está dentro do movimento, parece que ele não quer pertencer, só que ele também não sai. Ele fica e onde quer que ele esteja, ele marca o seu lugar, ele marca a sua presença. Tanto que durante todo o período que vai seguir depois, que é o modernismo em si, Monteiro Lobato ele permanece e ele se destaca ainda mais em outras modalidades, que é quando vai chegar a literatura infantil. E é quando ele vai usar desse mecanismo, né? Então, sobre Monteiro Lobato é isso. Muito influente, muito crítico, contraditório. Na mesma hora que ele pertence ao movimento, ele não pertence. As características literárias dele não condiz muito bem com as características literárias propostas pelo pré-modernismo. Porém, as características políticas, os ideários políticos de Monteiro Lobato são exatamente os mesmos ideários propostos ou pregados pelo pré-modernismo, tá bom?
Então nós temos aí um Monteiro Lobato que não é tão bonzinho assim quanto a gente imagina quando pensa nele como o contador de histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, ele não é tão bonzinho assim não, calma. E depois nós falaremos mais sobre Monteiro Lobato. O segundo nome que nós temos é o Lima Barreto. Lima Barreto, ele era mais largadão, ele era mais na dele, ele não se preocupava com a gramática, tanto é que ele abria espaço para a linguagem do povo. Então essa gramática velha, que era a gramática defendida por Monteiro Lobato, ela ficava deixada de lado e Lima Barreto tentava trazer para suas obras a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Ele era um grande crítico da vida brasileira, ele fazia fortes denúncias, fortes críticas, ele fazia críticas fortíssimas à República Velha. Ele também era fluente, né? Ele era uma pessoa que influenciava bastante, mesmo tendo tido problemas com alcoolismo. Ele chegou a ser internado, ele foi internado por 2 meses e ele teve também indícios de demência. Aí, quando misturou o problema do alcoolismo com o indício de demência, ele foi recluso por 2 meses, ele ficou internado ali, se recompôs e tal. Depois ele voltou para a sociedade, aí ele já voltou para a sociedade inserindo-se nessa fase de transição literária. Então eu fico imaginando assim, Lima Barreto pensando no contexto histórico da época, enquanto ele estava internado e tentando manter a sobriedade. E aí quando ele sai do manicômio, ele chegou aí para o manicômio, quando ele sai do manicômio e vem para a sociedade novamente, ele vem com as suas questões bem fortes, bem enraizadas, e ele quer colocar isso para fora. E ele quer colocar isso para fora com uma linguagem simplista, uma linguagem que toda e qualquer pessoa possa compreender. E aí, uma das obras muito importantes dele é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é onde ele conta a história de um cara que é extremamente nacionalista, é um cara que defende o Brasil, mais o Brasil das antigas. É um Brasil assim, não importa o que aconteça, quantas mudanças hajam, a gente tem que defender a nossa raiz, a nação brasileira inteira tem que falar o Tupi-Guarani, essa tem que ser a linguagem predominante. E aí é tão engraçado, é muito engraçado o Policarpo Quaresma, o jeitão dele largado, a maneira como ele luta por suas questões. Aí ele vai até o governo para poder solicitar que a língua Tupi-Guarani se torne a língua oficial do Brasil. E como que ele faz essa solicitação? Ele faz esse pedido todo inteiro falando na língua Tupi-Guarani. E quem entende alguma coisa do que ele está falando? Ninguém. E o interessante é o porquê, o que o levou a fazer esse pedido nessa língua. E por que defender essa língua, já que ninguém entendia? É porque Lima Barreto, ele tinha essa característica de querer defender a raiz brasileira. Não, tudo bem inovar, tudo bem essa transição literária, a gente melhorar, a gente evoluir, progredir, sim, tudo bem. Mas vamos, por favor, não perder nossa essência. Vamos, por favor, não esquecer de onde viemos e quem realmente somos. Nossa primeira língua era o Tupi-Guarani. Por que a gente está deixando essa língua morrer? E por que a gente está parando de falar? E por que a gente está enterrando viva essa língua tão importante para a história do Brasil? Então ele tinha essa questão de lutar em defesa desse nacionalismo enraizado, tá bom? Ele era muito engajado, ele enquanto escritor, ele se via muito responsável pelo diálogo entre escritor e interlocutor. Então, assim, ele tinha um compromisso muito grande com o seu público, ele procurava atender às expectativas do seu público, ele usava os espaços urbanos para poder compor os cenários das suas obras, ele também usava temas de natureza social, apresentava ali personagens boêmios, infelizes e pobres, né? Criticando assim essa burguesia vazia, supérflua, sem grandes coisas. Ele, por ser nacionalista e por ser um grande defensor das raízes, ele também era um forte, não sei se eu posso dizer ativista, acho que não, mas ele era um forte representante na linha de defesa contra preconceito racial, contra
contra as desigualdades da época, desigualdade de raça, gênero, etnia. Então, ele defendia a igualdade. É uma bandeira, né? Uma temática pregada pelo pré-modernismo. Viva a liberdade de expressão, viva as diferenças. Então, Lima Barreto, ele luta por essa liberdade, pelo respeito a essas diferenças, tá bom? Ele critica a discriminação feita aos negros e pardos, né, que eram muito separados. A burguesia fazia uma separação muito perceptível, e Lima Barreto não queria fechar os seus olhos para isso, para essa questão tão importante. É uma pena que Lima Barreto, embora seja um escritor muito gostoso de conhecer, de ler, ele, por problemas psicológicos, ele retorna ao manicômio muito novo ainda, e ele faleceu no ano de 1922. Exatamente o ano em que aconteceria a Semana da Arte Moderna, que nós ainda falaremos sobre ela. Mas mesmo assim, mesmo não chegando a pertencer ao modernismo, que é um movimento que vai preceder depois, Lima Barreto, ele deixa o seu nome, ele deixa a sua marca ali, e ele é o mais próximo do povo brasileiro. A maneira de escrita, a linguagem, a representatividade e a luta do cidadão brasileiro é muito presente ali nas obras de Lima Barreto. Bom, a obra mais importante dele é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Falei um pouco sobre o texto, que é um texto muito gostoso, muito engraçado. Agora, se vocês realmente quiserem saber qual é o fim e por que esse fim é triste, leia a obra, porque spoiler eu jamais darei. Ok? No mais é isso. Então nós temos ali Lima Barreto e Monteiro Lobato como representantes prosadores do pré-modernismo. Gostaria que, por gentileza, vocês fizessem a leitura desse conteúdo, desse capítulo, e os exercícios das páginas 538 a 541. Exercícios do 1 ao 12, tá bom? Quaisquer dúvidas, vocês já sabem exatamente onde e como me encontrar. No mais, beijos de luz e estou morrendo de saudades. Tchau, tchau.